Doraça. Entrei na vida pública aluna, exatamente porra. por isso, porque eu percebi que eu representava um eleitorado feminino conservador que não tinha representante. E tanto eu estava certa que quando eu entrei na casa me percebi única mulher conservadora, inclusive na bancada feminina. Mas eu gostaria de responder a tua primeira pergunta. Eu li o livro inteiro da Manu, fiz várias anotações sobre ele e, no geral, é um livro de uma mulher comum, não de uma militante. E como a própria Manu diz, é um livro de uma mulher privilegiada, né? Porque nós não podemos comparar a condição da Manu com uma mulher de periferia que tem que pegar 3 ônibus, né? É um pouco diferente ela andar com a Laura de aeroporto em aeroporto e andar de ônibus em ônibus. Ela mesma admite a sua condição de privilégio. E diante disso, ela manifesta alguns sentimentos que parecem bem sinceros. Há um capítulo que se chama Laura, onde ela diz, por exemplo, sempre quis ter uma filha, desde pequena, ficava pensando nos nomes que eu daria pra filha, seria Cecília ou não. Depois ela fala que o relacionamento com o Duca foi laureado pela chegada da Laura. Isso é nada mais do que o mais padrão possível da família tradicional. Ela fala também que estávamos felizes como qualquer casal com a chegada de um recém-nascido, saudável, exatamente isso que acontece com a maior parte das pessoas. Isso não é uma peculiaridade de ser feminista ou não. Então eu achei que o livro da Manu é um livro de uma mulher comum. E ela colocou o feminismo no livro, como eu disse na última participação que eu tive aqui na rádio, como todas as feministas fazem. Elas pegam toda a sua vida, qualquer coisa, e colocam ali um discurso feminista, com alguns termos como maternagem, libertação, emancipação, etc. Mais um exemplo disso. Margaret Thatcher também se elegeu primeira mulher primeira-ministra, e ela tinha 2 filhos gêmeos. E olha como Margaret Thatcher teve até uma postura menos conservadora que a da Manu. Quem cuidava dos filhos era o esposo. Você não via Margaret Thatcher com as crianças. Essa decisão da Manu de andar com a criança me parece que contraria grande parte dos livros das feministas. Inclusive, eu trouxe alguns aqui. Por exemplo, a Alexandra Kollontai, que assim como a Manu é feminista e marxista e comunista, ela dizia que as mães tinham que se ver livres o mais rápido possível de seus filhos. Inclusive, ela incentivava... Então eu sou comunista, que eu quero que ele vaze. Eu quero que eles vazem de uma maneira. Deus. Fala assim não. Ah, eu sou comunistíssimo. Ou homem, tanto faz, né? Puta, comunistíssimo eu sou nesse aspecto, viu, Manu? E tem, por exemplo, o próprio livro da Elizabeth Badinter, Um Amor Conquistado, fala que o amor materno, um livro feminista, é um mito, que ele foi construído e tal. E você vê no comportamento, nas escolhas pessoais da Manu, comportamentos conservadores, na minha opinião. Como, por exemplo, no capítulo Bota Mais Água no Feijão que eu tô voltando. Pra mim foi um dos melhores. Ela falou que a vida de trabalho estava corrida, o trabalho era pesado, que ela se sentia, de uma certa forma, deprimida e infeliz com a rotina. É isso que acontece na política. A política é este ambiente. É por isso que as mulheres não participam dele, porque é um ambiente que exige mais. As mulheres pretendem evitá-lo. E daí depois ela fala que, depois de 2 mandatos como deputada federal, ela sentiu vontade de voltar pro seio da família. Existe um estudo de um editor, eu acho que é até o editor da Forbes, que publicou um estudo chamado A Revolução do Abandono. É uma das justificativas para a disparidade do salário entre homens e mulheres. As feministas batem muito nessa tecla. As mulheres, em comparação ao homem, na mesma função, ganham menos. É por isso, é pela revolução do abandono. Um grande número de mulheres, quando chegam no ápice de suas carreiras, percebem que a prioridade é a família. E elas voltam, diminuem a carga horária, negam mas o é porque cargo não de tem gerência. muita escolha também, né, Ana? Bom, É uma mas a treta Manu pra tinha mulher. escolha. Não, é que, na verdade, o que a gente está presenciando é só o esforço de uma pessoa para comprovar sua tese, porque na realidade, inclusive, eu te dei o livro, tu vai poder lê-lo, Emílio, justamente o que é ser feminista? É defender um padrão para as mulheres? Não, em absoluto, é defender a liberdade da mulher construir a sua vida como quiser, como vocês constroem a de vocês, em absoluta liberdade de padrão. Então, o livro, por exemplo, ele narra, e eu acho assim, muito elogioso para mim, que fui uma mulher muito privilegiada em várias dimensões, na dimensão econômica, mas também na dimensão social, né? Imagina, eu tive 15 anos de mandatos, eu fui a mais votada do Brasil, proporcionalmente sigo sendo, ganhei todos os prêmios que eu podia ganhar, e tenho recém 37 anos. Então, é um livro de uma mulher comum. Isso para mim é um elogio muito grande. Eu lutei muito para continuar sendo uma mulher comum e continuar me sentindo uma mulher comum. Porque o poder, e a Ana está entrando agora, ele deslumbra. Né? Ele faz com que a gente se sinta diferente, como se a gente brilhasse no escuro. Ninguém brilha no escuro, né? Todo mundo, então assim, conseguir exercer o poder, estar nos lugares que eu estive e conseguir escrever um livro depois disso tudo, como uma mulher comum, para mim é extraordinário.
Por que ele é um livro de uma mulher comum também? Porque ele fala justamente sobre isso, sobre como eu sempre quis ter um filho e como num determinado momento eu me deparei com a possibilidade de eu não ter esse filho. E como eu resolvi dentro da minha cabeça a ideia de que talvez eu não fosse mãe e como isso é pesado para uma mulher. Né? Por quê? Porque nós mulheres ouvimos a vida inteira que a nossa felicidade está naquilo. Então, claro, ele fala sobre isso. Eu sou uma mulher absolutamente comum que vive nessa sociedade. Eu não vivo dentro de um mundo imaginário meu. Né? E que, portanto, quando percebeu que talvez não tivesse filhos por causa das escolhas profissionais, do padrão de maternidade que eu gostaria para mim, com cuidados não terceirizados, etc., chorou compulsivamente todos os dias das mães que não teria. Porque a vida inteira, como mulher, só tinha sido me facultado a ideia de que eu teria Dia das Mães. Né? Então, esse livro conta, por exemplo, a construção de uma relação que é absolutamente não tradicional, o fato de eu criar o meu enteado e dele viver comigo desde sempre. E de eu lidar com a situação de criar o filho de uma outra mulher e me ver machista, muitas vezes, por exercer algo que os homens exercem aos montes. Porque o comum é um homem casar com uma mulher que tem filho e o filho viver com essa mulher. Então, a figura da convivência com esse filho para um homem não é de estranhamento nenhum. E o contrário me fez deparar, já são 7 anos que eu vivo com essa família. Laura, eu tenho um filho que não é meu, biológico, é meu enteado, né? Então fala sobre essa condição de eu ter me deparado com o meu machismo, com a possibilidade de eu odiar a mãe do meu enteado por ser a ex-mulher do meu marido, por ser uma mãe que não vive com o seu filho, por não ela, então, não ter esse parâmetro de comportamento socialmente aceito. Esse livro fala sobre a coragem que eu tive, também eu sinto muito orgulho dessa minha decisão, de mesmo sendo a deputada mais votada do Brasil, né, com 10% dos votos do meu estado, porque 500 mil votos no Rio Grande do Sul não são 1 milhão em São Paulo, né, são 10% dos votos válidos. É muito foi o que voto. eu fiz. Decidi que eu não queria ficar em Brasília. Né? Não queria por quê? Porque eu acreditava na necessidade de renovação e acredito na necessidade das pessoas estarem 100% para exercerem um cargo público. Ou você encheu o saco? Não, eu reconheci que eu estava cansada daquilo, que eu precisava voltar a viver na minha cidade, né? Ter os prazeres que eu queria para mim, voltar a estudar. Eu, por exemplo, nunca consegui fazer o mestrado estando em Brasília. Não conseguia porque eu acho que o correto é trabalhar como eu trabalhava, 20 horas por dia. E será que eu teria coragem de escrever um livro estando lá? Achava errado, eu achava para mim.